Há um tempo atrás, eu me peguei ouvindo as vozes. Não vozes audíveis, mas vozes em formas de dúvidas. E por uns instantes eu dei ouvido àquelas vozes e rapidamente eu me senti frustrada, desanimada e com medo. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 14:10 que há muitos tipos de vozes, mas nenhuma delas é sem significado. Essas vozes que eu estava ouvindo eram vozes em formas de dúvidas na minha mente. E elas vinham exatamente com essa intenção de me causar dúvida, de me desanimar, de trazer incredulidade para minha mente e para o meu coração. Mas rapidamente o Espírito Santo me deu o discernimento de que aquelas vozes eram ataques que eu estava sofrendo na minha mente, ataques espirituais. Então eu imediatamente comecei a rejeitar aquelas vozes. Eu comecei a trazer à minha memória a palavra do Senhor. Porque é assim que nós batalhamos, assim que nós vencemos as vozes contrárias, trazendo à memória as palavras do Senhor, a verdade da palavra do Senhor. Eu comecei a trazer a minha mente para o que a palavra do Senhor havia me dito. Eu comecei a me fazer os questionamentos. Calma, Valquíria, o que o Senhor disse a esse respeito para você? Você já colocou esse projeto nas mãos do Senhor? Você já consagrou a Ele? Você está fazendo a parte que te cabe? Você confia que o Senhor está no controle de toda a situação? E a resposta para todas essas perguntas era um grande sim. Sim, eu já havia consagrado aquele projeto ao Senhor, eu já estava fazendo a parte que me cabia e eu confiava e confio que o Senhor está no controle de toda a minha vida, de todos os meus projetos. Então, eu consegui trazer paz para o meu coração, para a minha mente, quando eu rejeitei aquelas vozes, aquelas setas, aquelas mentiras que estavam vindo em forma de vozes na minha mente, e eu me enchi da minha confiança no Senhor, da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor vem me falando. Nós precisamos aprender a discernir as vozes. Como nós lemos aqui, há muitos tipos de vozes no mundo. E nenhuma delas é sem significado. Cada voz, ela traz um significado, ela traz um objetivo. Então nós precisamos escolher em qual voz nós vamos confiar, qual voz nós vamos dar crédito. Nós precisamos dar crédito ao que o Senhor nos diz na palavra dele, àquilo que ele nos prometeu, aquilo que ele falou que vai fazer. Nós precisamos confiar, nós precisamos vigiar e confiar que o Senhor está trabalhando em nosso favor e que nós também estamos cooperando com o que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Essa é uma escolha que nós devemos fazer diariamente, porque diariamente vem situações sobre nós, circunstâncias, para tentar nos fazer duvidar daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Se a gente ficar olhando noticiários, se a gente ficar olhando as circunstâncias ao nosso redor, nós podemos começar a duvidar do poder do Senhor. Então, diariamente, nós precisamos nos encher da palavra do Senhor, nos enchermos de fé, de confiança e certeza de que o Senhor está no controle, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor cuida de nós. No livro de Jó tem uma declaração lindíssima. Jó fala assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E a palavra do Senhor também diz: agindo o Senhor, quem o impedirá? Então é essa fé, é essa confiança que deve invadir nosso coração, que deve permanecer no nosso coração todos os dias. E principalmente quando vozes contrárias tentar minar a nossa mente, tentar nos fazer desacreditar, nos fazer duvidar. Porque se nós dermos ouvido à voz do medo, da incredulidade, nós ficaremos desanimados, frustrados, com medo. Mas quando nós decidimos confiar na palavra do Senhor, que Ele tudo pode, que Ele agindo nada pode impedir, nós vamos encher o nosso coração de fé, de alegria e de certeza que o nosso Deus está trabalhando em nosso favor. E como eu já mencionei aqui, essa escolha de confiar no Senhor, de confiar no que Ele diz, confiar na voz do Senhor, ser direcionado pela voz dEle, é uma escolha que devemos fazer diariamente. Porque essas vozes contrárias, elas são intrusivas. Não pense que você terá de batalhar contra essas vozes apenas uma vez, mas você terá de resistir sempre que essa voz vem, porque de tempos em tempos o inimigo vem com esses dardos, com essas setas, com essas vozes, lançando as mentiras sobre você. E ele sempre vai lançar
setas duvidando do que o Senhor disse. Foi a mesma estratégia que ele usou com Eva lá no jardim do Éden. O Senhor falou para ela que ela poderia comer de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que quando Satanás foi lançar dúvidas na mente dela, ele distorceu o que o Senhor falou e disse: você não pode comer nenhuma árvore do jardim? Olha, o Senhor falou que ela poderia comer de todas, exceto de uma. E ele já falou assim: você não pode comer de nenhuma árvore. Então, nós precisamos ter claro na nossa mente o que o Senhor diz e andar pelo que o Senhor diz, andar por fé e não por vista, andar pelo que o Senhor nos direciona, pelo que o Senhor nos falou, porque senão nós ficaremos confusos quando vierem setas de incredulidade, setas fazendo você duvidar da sua identidade, da sua capacidade em Deus. E outra forma bastante usada pelo inimigo com vozes contrárias é quando ouvimos assim: crente não pode fazer nada, quando na verdade é totalmente ao contrário. O apóstolo Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. E em outro versículo ele fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A palavra do Senhor é um direcionamento para as nossas vidas. O Senhor, Ele nos dá livre-arbítrio para nós fazermos as nossas escolhas, mas Ele não nos deixa sozinhos, soltos no mundo. Ele nos deu um manual, que é a Bíblia, que nos direciona sobre essas escolhas. Quais escolhas trarão melhores resultados, trarão bons frutos para as nossas escolhas. E outra coisa sobre vozes contrárias é que elas são bastante intrusivas e que muitas vezes você não consegue impedir que essas vozes venham, mas você pode impedir que essa voz se instale na sua mente. Um exemplo que eu gosto de citar é que você não consegue impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Claro que é um exemplo assim que é muito difícil de acontecer, mas vamos supor que venha um passarinho e encoste na sua cabeça. Você não tinha como prever isso e você não tinha como impedir isso, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Então, da mesma forma, com essas vozes contrárias, elas vêm do nada, vêm essas vozes em forma de dúvida, de incredulidade, de medo, mas você não precisa e não pode permitir que esses pensamentos façam morada na sua mente. Você precisa batalhar e você batalha com a verdade da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz para nós usarmos o escudo da fé, está lá em Efésios 6. Com o escudo da fé, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós temos o escudo da fé para combatermos toda vez que esses pensamentos intrusivos, essas vozes contrárias vierem contra a nossa mente. Eu quero fazer uma breve explicação sobre o que são esses dardos inflamados. O dicionário diz que dardos inflamados são setas ou outras armas de arremesso lançadas quando estão em fogo ou têm em si qualquer material combustível. E o que é um material combustível? O dicionário diz que é todo material ou substância que possui a propriedade de queimar e alimentar a combustão. Então, resumindo, dardos inflamados são como materiais combustíveis e estes materiais podem queimar e alimentar a combustão, a queima. Então, a artimanha do maligno funciona desse modo. Ele lança os dardos inflamados na sua mente, esses dardos já bem inflamados, ou seja, prontos para pegar fogo. E se ele encontra um material de combustão, ou seja, um material para queima, dentro da sua mente, e o que é esse material para queima? Se ele encontra incredulidade, se ele encontra pensamentos que estão, ao invés de estarem condizentes com a palavra de Deus, estão condizentes com aquela mentira que o inimigo está lançando, esse dardo inflamado, encontrando o material de combustão, encontrando a incredulidade, a dúvida dentro de você, ele está pronto para pegar fogo. Ele incendeia na sua mente, trazendo sentimentos ruins, trazendo muitas dúvidas, trazendo desânimo, trazendo frustração. Meus queridos, uma vez que você é salvo, uma vez que você tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, a Bíblia fala que o inimigo não pode te tocar. Mas isso não significa que ele não vai lançar os dardos inflamados sobre a sua vida. Por isso que eu disse aqui que nós precisamos usar
nossas armas espirituais que estão lá em Efésios 6. E uma dessas armas é o escudo da fé, com o qual, como eu disse, nós vamos poder apagar esses dardos inflamados do maligno. Quando o maligno lança os dardos inflamados dele na nossa mente, ele não pode encontrar na nossa mente o material combustível, o material que vai fazer esses dardos pegar fogo, esses dardos se inflamarem na nossa mente. Quando essas mentiras vierem, nós precisamos contra-atacar com a palavra de Deus. E para conseguir resistir, para conseguir contra-atacar com a palavra de Deus, você precisa estar cheio da palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Quando o inimigo fala assim, sopra no seu ouvido: você não merece ser salvo. Você vai dizer: eu sou salvo pela graça. Isso não vem de mim, isso é dom de Deus. Quando o inimigo diz: você fez coisas horríveis, você vai responder: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Quando o inimigo diz assim: você não vai conseguir sair dessa, a palavra do Senhor diz: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Quando o inimigo disser: você não é digno do amor de Deus, você vai responder: Jesus me amou quando nós ainda éramos inimigos, é o que a palavra diz. Antes de eu me converter, Ele já me amava e morreu por mim para me libertar e me levar para junto dele. Viu como a gente faz a batalha? É dessa forma, declarando a palavra de Deus. Foi exatamente assim que Jesus venceu quando foi tentado pelo diabo. Jesus usou a palavra para contra-atacar. Ele usou a verdade da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Veja bem, resistir. Nós não precisamos vencer o diabo porque ele já é um derrotado. Jesus já o venceu na cruz. E essa vitória foi de uma vez por todas. Mas nós precisamos resistir. Porque, como eu disse, ele não pode nos tocar, mas ele lança dardos. E nós precisamos resistir a essas mentiras. Nós precisamos contra-atacar com a palavra de Deus. Nós precisamos usar o escudo da fé para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Então você deve assumir a sua posição em Cristo, de guerreiro e guerreira do Senhor que batalha e não fica ali choramingando, dando atenção às mentiras do diabo. Quando ele lançar um dardo sobre a sua mente, contra-ataque com a palavra de Deus. E tem outra forma de você também resistir a esses dardos, que é você conhecendo a voz de Jesus. Em João 10, 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E de que forma que nós conhecemos a voz de Jesus? Nos relacionando com Ele, lendo a sua palavra, passando tempo com Ele em oração. Assim nós vamos ficando muito mais familiarizados com a voz dEle e teremos muito mais condições de discernir quando é a voz do Senhor, quando não é, quando é uma mentira lançada pelo inimigo. Então, para encerrar esse vídeo, há muitos tipos de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem significado. Então, escolha diariamente ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor diz para você não dar crédito para vozes contrárias do inimigo. Outra coisa, encha sua mente com a palavra de Deus para você não manter na sua mente o combustível que vai pegar fogo quando o inimigo lançar os dardos inflamados. E também passe tempo com Jesus, lendo a sua palavra, orando, para você ficar familiarizado com a voz dele. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu te agradeço pela sua companhia, um abraço, Deus te abençoe.